Olá, eu sou um ser humano, e vou mostrar como fizemos esse jogo de basquete mobile. Nele, o jogador controla a bola arrastando o dedo pela tela do aparelho. Começamos o projeto criando as pastas animações, prefabs, props, scenes e scripts. Dentro da pasta props, coloquei todos os objetos que vamos usar no jogo. Vamos começar arrastando a bola para a cena, e mudando a escala dela para 0,25. Agora fazemos o mesmo para a cesta e a tabela. Por último, adicionamos o fundo. Na bola, criamos a tag bola e adicionamos ao objeto. Depois, adicionamos um Circle Collider 2D e um Rigid Body 2D, com massa 0,5, Angular Drag 5, Gravidade 2, e Collision Detection Continuous, para uma colisão mais precisa. Agora no objeto da cesta, adicionamos 2 Box Collider em cada ponta da cesta para a bola poder colidir com ela, e um outro Box Collider que servirá como verificador de cesta. Para esse último, marcar a opção Used by Effector. Fazemos isso pois vamos usar um effector chamado Platform Effector 2D, que faz com que a bola só passe pelo collider se ela vier por cima da cesta. Agora fazemos a cesta ser um objeto filho da tabela, e arrastamos esse objeto para dentro da pasta prefabs para criarmos um prefab da tabela. Vamos criar um Empty Object que vai servir como as barreiras da nossa cena. Nele, adicionamos 4 Box Colliders que cercam as extremidades da cena. Dentro da pasta Scripts, vamos criar o script que servirá para controlar a bola. Arrastamos ele para a bola e abrimos o arquivo. Agora vou passar a palavra para Letícia, outra humana, que vai explicar como programar. Olá, também sou um ser humano real e vou cuidar dos códigos do jogo. Para o código da bola, vamos começar criando algumas variáveis. Precisamos de 3 variáveis do tipo Vector2, posição inicial, posição final e direção. Precisamos também de 3 variáveis privadas do tipo Float. TanTime inicial, TanTime final e TanTime. Por fim, uma variável pública do tipo Float que controla a força do lançamento da bola. Podemos dar um valor inicial de 0,5. Agora, dentro do método Update, precisamos identificar quando e em que local o jogador tocou na tela, assim como o local onde ele tirou o dedo da tela, e o tempo que esse movimento durou. Subtraindo o ponto final do ponto inicial, conseguimos obter a direção do movimento. Conforme o tempo que o usuário levou de um ponto ao outro, queremos que esse movimento seja mais rápido ou mais lento, então dividimos a direção pelo tempo. Dentro do código, vamos criar um if que controlará o toque do usuário na tela. Para isso, vamos procurar um input e, dentro dele, existe uma propriedade chamada TanCount, que retorna um inteiro positivo sempre que um ou mais toques na tela são identificados. Além disso, vamos verificar o input.getTant0.phase igual a TantPhase.begin. Isso significa que, caso o primeiro toque do usuário seja identificado, e ele recém tocou na tela, o if irá retornar true. Dentro desse if, então, controlamos o que acontece enquanto o usuário pressiona a tela. Agora precisamos de um outro if que irá retornar true caso o usuário tire o dedo da tela. Para isso, copiamos a primeira parte do if anterior e simplesmente trocamos a última palavra para ended, indicando que a tela não está mais sendo pressionada. Agora temos uma condicional que entra toda vez que o usuário toca na tela, e outra que entra assim que ele tirar o dedo da tela. Falta definir o que fazer dentro de cada uma. Dentro do primeiro if, vamos setar o TanTime inicial para o time.time, que retorna o tempo do jogo desde o momento em que a cena foi iniciada. Também vamos fazer com que o vetor posição inicial receba a posição onde o toque foi dado. Agora, dentro do segundo if, vamos setar o TanTime final para o time.time novamente, e a variável TanTime receberá a diferença entre o tempo final e o tempo inicial, resultando nos segundos em que o usuário manteve o dedo pressionado. O vetor posição final receberá a posição onde o usuário tirou o dedo da tela.
Assim como fizermos com a variável que controla o tempo, setamos o vetor direção como a diferença entre a posição final e a inicial. Resta pegar o componente rigid bar da bola e adicionar uma força a ele, que vai ser a direção dividida pelo tempo, tudo isso multiplicado pela força do lançamento. Passo a palavra de volta ao Rafael, o outro ser humano, que testará o jogo. De fato, sou 100% humano. Com este código feito pela outra pessoa humana, já podemos movimentar a bola pela tela. Ela interage com as pontas da cesta, mas nada acontece quando fazemos uma cesta, pois não setamos isso ainda. Para que algo aconteça, criamos um novo Box Collider na cesta e setamos ele como trigger. Dentro da pasta Scripts, criamos um script chamado cesta e adicionamos ele ao objeto. Neste script, vamos usar o método onTriggerEnter2D para verificar quando algum objeto passou pelo Box Collider que recém criamos. Dentro dele, verificamos se o objeto colidido tem a tag bola. Caso seja verdadeiro, significa que marcamos uma cesta. Por enquanto, nada vai acontecer aqui dentro. Hora de criar a interface do jogo. Começamos criando um canvas e mudando seu Scale Mode para Scale with Screen Size e Maps para Height. Dentro do canvas, criamos um botão e mudamos a imagem para o botão de recomeçar. Ainda no canvas, criamos uma imagem e mudamos a imagem para o ícone de toques. Dentro da imagem, criamos um texto para mostrar a contagem de toques. Finalmente, criamos uma imagem que vai aparecer toda vez que fizermos uma cesta. Para isso, precisamos criar duas animações para este objeto. Uma idle, que rodará constantemente, e uma pop-up, que rodará sempre que o usuário fizer uma cesta. Criamos um parâmetro do tipo trigger chamado cesta e definimos ele como condição para a transição. Dentro do script da cesta, fazemos uma referência ao animator que recém criamos, e dentro do método, setamos o trigger cesta. Lembre de referenciar a variável recém-criada. Veja o feedback que o usuário recebe agora quando marca um ponto. Bem da hora, agora vamos criar um Empty Object para ser o Game Manager. Criamos também um script com o mesmo nome e arrastamos ele para o objeto criado. Dentro do Game Manager, vamos usar a biblioteca Scene Management. Aqui, criamos um método chamado RestartLevel, onde escrevemos a cena que queremos carregar. No botão Restart, criamos um Event Trigger que vai chamar o método que recém criamos no Game Manager quando o usuário clicar no botão. Ainda no script do Game Manager, criamos uma variável int para controlar o número de toques. Adicionamos a biblioteca UI para que possamos fazer uma referência ao texto que mostrará os toques dados pelo usuário. Também criamos uma variável do tipo text. No método start, setamos o texto desta variável para o número de toques, que precisa ser convertido para string para que o valor possa ser passado para o elemento. Criamos também o método toque, que vai primeiro somar o contador de toques, depois setar o texto contagem para esse valor. Novamente, precisamos converter o valor para string. No script da bola, criamos uma variável privada do tipo Game Manager. E no método start encontramos o Game Manager manualmente. Quando o usuário tirar o dedo da tela, queremos chamar o método toque do Game Manager, que vai somar o contador e atualizar o texto na tela. Mas, para evitar que qualquer toque mínimo conte como toque, dizemos que a direção em X deve ser maior que 5 ou menor que menos 5. Fazemos a mesma coisa para Y. Agora, a direção final tem um intervalo de valor entre menos 5 e 5 onde o contato do usuário na tela não vai contar como toque. Como últimos detalhes, no script do Game Manager, setamos a variável no toques como 0, e fazemos o mesmo dentro do método RestartLevel. E meu trabalho aqui está pronto. Agora me retiro para fazer coisas de ser humano. Até logo! E o jogo de basquete está pronto. O jogador arrasta o dedo na tela para controlar o movimento da bola, e um feedback aparece quando ele faz uma cesta.
Também podemos reiniciar o level, e o contador vai ser resetado. Isso conclui esse tutorial feito por seres humanos reais que com certeza não são vozes eletrônicas. Obrigado.